Olá pessoal, agora a gente vai dar continuidade à geometria analítica. Então vamos estudar a partir de agora reta e plano. Vale lembrar que tudo isso vai ser no espaço tridimensional. Então no caso aqui, primeiro momento a gente vai estudar o que? Reta e na sequência plano, ok? Então primeiramente a gente tem aqui uma reta no espaço tridimensional. Então, no caso, nós temos aqui os eixos OX, OY e OZ. Vale lembrar aqui, talvez não tenha sido comentado, mas esse eixo OZ é chamado de cota. Então, nesse caso aqui, o OX é abscissa, OX é abscissa, OY é ordenada e OZ é igual a cota. Tá? Então, abscissa, ordenada e cota. E aqui nós temos uma reta, eu coloquei de forma genérica aqui, uma reta qualquer, coloquei aqui, tentei colocar, no caso aqui, uma reta vem daqui de trás desse plano, XOZ, que seria essa parede lateral aqui, vem daqui de trás, entre aspas, fura essa parede, aí nós temos essa parte da reta, e ela vai e fura essa outra parede, que seria a frente aqui, o plano YOZ. Então nós temos aqui uma reta genérica, que passa em qualquer direção aqui, tá? Aí vem a pergunta, Vem a pergunta. Como é que a gente determina esta reta? Ou seja, a equação desta reta, Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Então, nesse caso aqui, dada essa reta aqui, tá? Se a gente for observar, como é que a gente vai e escreve, por exemplo, equação de uma reta? O que seria isso? Se você souber quais são todos os pontos de uma reta, você estaria dizendo quem é a reta. Então, esse é o objetivo que a gente vai trabalhar aqui. Determinar, entre aspas, todos os pontos de uma reta. Se você diz quem são todos eles, você está dizendo quem é a reta. Tá? Então, a gente pode escrever esta reta aqui, reta R, de várias formas. A primeira que a gente vai ver é a chamada equação vetorial da reta. Então, primeiramente, não precisa a gente desenhar aqui no espaço tridimensional. Eu vou colocar aqui uma reta. Tá? Nós temos aqui uma reta qualquer, uma reta R. Então, o que é necessário, o que é preciso para a gente determinar a equação de uma reta? Bem, então, primeiro, a gente vai precisar de um ponto. A gente tem que conhecer, pelo menos no primeiro momento, um ponto pertencente a essa reta. Então, esse ponto A, no exercício, no problema, ele vai ser dado. Ou, de alguma forma, você vai conseguir determinar pelo menos um ponto. Ou seja, as três coordenadas desse ponto A, você conhece. Ponto A, B, C, D, não importa. Tá? É um ponto. E a outra coisa que a gente vai precisar é justamente este cara aqui, um vetor que tem o quê? Qual característica? Paralelo a essa reta R aqui, que a gente chama de vetor diretor da reta R. Então, o que é um vetor diretor da reta R? É qualquer vetor V paralelo a ela. Então, não importa o sentido, pode ser neste sentido ou no outro, basta que este vetor seja paralelo à reta R. Tá? Então, primeira coisa, esse vetor R aqui, ou melhor, esse vetor V é paralelo à reta R. Então, para a gente determinar a equação de qualquer reta, a gente precisa de dois entes aqui. Quais são eles? Um ponto que pertence à reta, que a gente conhece, e também a gente conhece um vetor paralelo a essa reta, que é chamado de vetor diretor. Aí a pergunta é como que a gente vai usar esses dois caras aí. Então, vamos lá. Só que é o seguinte, tá? Só para facilitar, qualquer que seja uma reta, a gente dá um nome para ela, uma letra do nosso alfabeto, A, B, C e em diante. Tá? Normalmente a gente chama de R, S, T. Então, se a gente chamar uma reta de R, é comum a gente chamar o vetor diretor dela de R com uma seta em cima. Tá? Então, daqui para frente a gente vai usar essa notação. Então, nesse caso, ficaria desse jeito. Dado uma reta aqui qualquer, eu conheço um ponto e eu conheço esse vetor paralelo a ela. Tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, a gente vai identificar um ponto qualquer aqui. Esse ponto a gente vai chamar de x. Ele vai servir, ele vai identificar e vai ser dito que ele é todos os pontos da reta. Então, se a gente conhece quem é x, a gente sabe quem é a equação da reta. Tá? Então, a gente vai ter um ponto que vai dizer, vai especificar quais são todos os pontos da reta. A gente vai chamar esse ponto de x. Ok? Ele vai representar, no caso, vai representar todos os pontos da reta. Então, o ponto A é apenas um ponto, R é um vetor diretor da reta, paralelo à reta, e x vai representar todos os pontos. Então, se vai representar todos os pontos, vai representar a reta. Então, nesse caso aqui, tá? Qualquer ponto x da reta pode ser escrito da seguinte forma. Bem, de que forma? Vou colocar aqui e a gente já vai compreender por que é possível. Por exemplo, se a gente tem um ponto x bem aqui, tá? Ou qualquer outro local, vamos supor bem aqui, esse ponto. Tá? O que é um ponto mesmo? É um ponto mais um vetor. Então, se eu conheço esse ponto e eu pego um múltiplo desse cara até chegar bem aqui no ponto x, aí eu somo esse ponto A mais um múltiplo desse vetor diretor, chega no x. E aí você diz que esse x aqui é um outro ponto da reta. Se esse x representa um outro ponto, por exemplo, mais aqui, você pega um múltiplo de R um pouco menor do que ele. Mas com certeza existe um lambda que você multiplica pelo esse vetor que chega nesse ponto x. Então, geometricamente seria isso aqui, tá? Eu coloquei para cá. Tá? Então, vai lembrar que o x são todos os pontos da reta. Então, eu coloquei para cá, para esse lado, para mostrar. Né? Então, nós tínhamos aqui, ó, essa reta aqui, esse vetor diretor, quer dizer. Aí eu peguei um múltiplo dele, no sentido contrário, visto que o ponto x está para cá. Mas existe, com certeza, este lambda, onde, quando eu pegar este ponto e somar este vetor verde, vai chegar no x. Então, x, com certeza, é o ponto de origem, mais esse vetor vai dar um x. Então, essa ficaria a nossa notação de qualquer ponto que pertence à reta. Se você colocar, por exemplo, lambda igual a zero, aí você soma o vetor nulo com o ponto A, vai dar o próprio ponto A. Ok? Então, para valores, por exemplo, se o vetor diretor está neste sentido, todos os pontos a partir do A para a direita, vamos dizer assim, para este lado, eu substituo o valor de lambda positivo. Se eu sei que o valor que eu quero encontrar de x está para esse outro lado aqui, eu tenho valores de lambda, valores negativos. Se eu quero pontuar, o lambda é zero. Então, qualquer ponto em cima dessa reta é escrito desta forma aqui. Basta que eu substitua um valor conveniente para lambda para eu chegar lá no x que eu quero encontrar. Tá? Por isso que vai ser chamado de lambda pertence aos reais, ou seja, todos os números reais. Se são todos os números reais, nós vamos ter todos os pontos da reta. Ok? Então, esta vai ser a nossa... esta é a equação chamada vetorial da reta. Equação vetorial. Por que equação vetorial? Porque você está especificando, determinando um vetor usando um vetor diretor. Então, seria assim. R, dois pontos, ou se for uma reta S, é S, dois pontos. É o ponto genérico, é igual a um ponto conhecido, mais lambda, e vezes um vetor diretor da reta, paralelo. Então, você vai ter todos os pontos. Se você tem todos os pontos, você tem a reta. Tá? Equação da reta. Visto isso aí, vamos pegar um exemplo para a gente começar a ter praticidade para a determinação de uma equação de uma reta. Então, primeiro, determine a equação vetorial da reta R, vamos fazer duas questões. Letra A, passa pelo ponto D e é paralela ao vetor W. Opa, o que significa isso? O que eu preciso mesmo para determinar a equação de uma reta? Eu preciso de um ponto pertencente a ela e um vetor paralelo a ela. Então, um ponto pertencente e um vetor paralelo que é chamado de vetor diretor. Então, nesse caso, ficaria assim.
Para determinar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto A pertencente a ela e um vetor aqui paralelo à reta. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Esse ponto D aqui, ele pertence à reta? Sim. Então, esse ponto A que eu estou precisando vai ser o ponto D. Aí eu preciso de um vetor diretor, ou seja, qualquer vetor que seja paralelo à reta é chamado de vetor diretor. Então, esse W aqui foi dito, ó, é paralela, né, a reta é paralela ao vetor W. Então, um vetor diretor é um múltiplo desse W, que no caso pode ser ele mesmo, visto que ele é paralelo. Então, pronto. Dado um ponto qualquer pertencente à reta e um vetor paralelo à reta, basta substituir onde? Nesta equação, somente. Quem? O ponto A e o vetor diretor. Então, sempre numa equação vetorial da reta, a gente determina de imediato um ponto e, tá? Então, vamos substituir aqui um ponto e um vetor diretor dela. Então, quem olha para cá, é lógico que esse aqui é um ponto, porque quando a gente considera lambda igual a zero, esse é um ponto. Tá? Aí aqui nós temos um vetor diretor, que é o 2 menos 1 e 3, que foi dado no problema. 2 menos 1 e 3, que está na forma cartesiana. E é comum a gente colocar na forma analítica. Tá? Por exemplo, determine um outro ponto que pertence a essa reta. Né? O que a gente faz? Você vai lá, ó, e pega, por exemplo, lambda igual a um outro número qualquer. Aí você atribui um número diferente do zero, porque se você atribuir zero, você vai encontrar o ponto A, no caso aqui é o D. Tá? Então, vamos supor que a gente queira determinar um outro ponto dessa reta. O que a gente faz? Você vai lá e faz assim, né? Vamos lá, pegar aqui e fazer um exemplo. Então, ficaria, por exemplo, um outro ponto pertencente. Tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, né? Para lambda igual a, você atribui qualquer número, tá? Eu vou chamar de 1, tá? Então, nós temos aqui que o x vai dar igual a quanto? X vai dar, é que eu vou chamar no caso aqui de x1, tá bom? Então, eu substituo 1 aqui, 2 mais 3 dá 5, por exemplo, né? 4 mais, aqui vai dar 4 menos 1, vai dar igual a 3. E por último, 5 mais o 3, 8. Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui com certeza pertence também à reta R. Se por algum motivo você precisa de mais de um ponto, você atribui outros valores ao lambda e encontra estes outros pontos que pertencem à reta R. Agora vamos dar continuidade ao exemplo, ou seja, para o exercício B. Eu vou só colocar o mesmo enunciado aqui, né? Determine a equação vetorial da reta R que, vamos pegar aqui, passa pelo ponto M, ou seja, esse M é um ponto que pertence à reta. Então, já encontrei um ponto A aqui. E tem a mesma direção do eixo OY. O que isso tem a ver com vetor diretor, né? Então vamos lá. Então eu sei que qualquer que seja a equação de uma reta, eu já gosto de colocar aqui o que eu preciso de um ponto A pertencente à reta e um vetor diretor paralelo à reta, tá? Um vetor paralelo à reta chamado vetor diretor. Então eu já sei que esse M vai ser o nosso ponto A. Então basta a gente encontrar agora quem? Esse vetor R que é paralelo à reta. Mas foi dito que tem a mesma direção do eixo OX. Então, esse eixo, ou seja, o vetor V... Ah, eu coloquei V aqui, no caso é R, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Então, no caso aqui é R, tá? Esse cara vem aqui, vai ser R. A gente está chamando de R, tá? Chamando de R. R. Ok? R. Então, o vetor diretor da reta R é paralelo ao eixo OY que foi dado. Só que o eixo OY, qual é o vetor que eu conheço que tem a direção? Porque eu preciso de um vetor diretor. É lógico que é o vetor J, que é o versor na direção. Quem é esse cara? É um vetor que tem tamanho 1, tem a direção e o mesmo sentido do eixo OY. Então, nesse caso aqui, seria a mesma coisa que ele estivesse dizendo. Determine a equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto M e tem a direção do vetor J.
Ok? Então, nesse caso aqui, teria que ficar claro que quando falar na direção do eixo OY, tem a mesma direção do eixo do vetor J. Então, nesse caso aqui, o que nós temos aqui? Vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ficar aqui, certo? O ponto A é o ponto M, que pertence à reta. E o vetor diretor da reta R, 0, 1, 0. Pronto, é só você substituir aonde? Naquela. É bom já ir memorizando. A reta R é dada por x é igual a mais lambda R. No caso aqui, ficaria aqui assim, ó. R igual a x igual a mais lambda R. Então, substituir o ponto A, que é o M, e o vetor diretor da reta R, que é o lambda, ou melhor, que é lambda aqui, no caso, vezes o vetor diretor da reta R, tá? Que é 0, 1, 0, que é o J. Então, nós vimos agora dois exemplos, né, relacionados à equação vetorial da reta, certo? E então, nós vamos partir para onde? Vamos partir para as outras equações, tá? Que no caso, você pegar, por exemplo, a equação vetorial, fazer uma manipulação, você vai lá e chega nas outras equações, tá? Então, de que forma que a gente vai fazer essas manipulações? Então, a primeira equação na sequência são chamadas de equações paramétricas da reta, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, né? A gente vai começar a substituir outros valores, ou seja, a gente conhece o ponto A, a gente vai desenvolver. Então, conhecido o ponto A, eu só vou chamar de x0, y0, z0. São três valores numéricos aqui. A gente conhece quem? O vetor diretor, que nesse caso aqui, como são três valores numéricos, a gente vai chamar de forma genérica A, B e C da reta. E a gente vai pegar o ponto X, que é o ponto genérico da reta. Esse cara aqui representa quem? Representa a reta R. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá e substituir aqui, tá? A gente vai pegar e vai ficar desse jeito. Essa aqui é a nossa reta, certo? Essa aqui é a nossa reta R. Faltou escrever, mas está claro aqui. X é genérico, nem coloquei um ponto aqui, mas porque está representando todos os pontos, tá? E A é esse ponto genérico aqui. E dado o vetor diretor A, B e C, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses dois pontos e o vetor diretor nesta equação aqui, ó. E a partir dali a gente desenvolve. Como? Vamos lá? Vai ficar assim. Então, vamos pegar aqui, né? Aqui, ó. Certo? Então, substituindo esses três valores, os dois pontos e o vetor diretor, nesta equação aqui, tá? Nesta equação, vai ficar no lugar do x, x, y, z, no local do a, x0, y0, z0, e no local do vetor diretor, a, b e c. E a partir daí é só fazer o quê? É só perguntar quanto equivale a abscissa, ou seja, x vai ser igual a quanto? Qual o valor da ordenada? Y é igual a quanto? Z, ou seja, qual o valor da cota? Z é igual a quanto? Quando você escrever x, y, z em função do parâmetro lambda, visto que x0, y0, z0 são números, a, b e c são números, o único valor que eu tenho como variável é o lambda, que vai ser o parâmetro. Ok? Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, desenvolvendo, só fiz multiplicar aqui, ó, a lambda, b lambda e c lambda. E a partir daí, nós vamos ter o quê? Soma, né? Esse ponto com esse vetor aqui vai dar x0 mais a lambda, y0 mais b lambda, z0 mais c lambda. E aí você iguala x igual a esse valor, z igual y igual a esse e z igual a esse aqui. Então, nós vamos ter, no caso aqui, né? Nós vamos ter aqui a seguinte equação, né? Como foi comentado. Então, x aqui é x0 mais a lambda, y igual a y0 mais b lambda e z igual a z0 mais c lambda.
Tá? Então fica bem claro aqui, se quiser fazer direto, dado um ponto, você pega ó, as coordenadas do ponto conhecido ficam aqui, ó, x0, y0, z0. As coordenadas do vetor diretor são os coeficientes do lambda, ó, a, b e c, direto aqui. Tá? Não precisa fazer todo aquele desenvolvimento. Se você conhece um ponto vetor diretor, você já pode vir e vir direto para essas equações, estas equações são chamadas de equações paramétricas da reta R, porque você colocou x, y, z em função de um único parâmetro chamado lambda. Então, vamos partir para o quê? Um exemplo. Então, o exemplo, o objetivo, o que é? É somente determinar, substituir o valor conhecido para um ponto e o valor os valores para o vetor diretor. Substituindo aqui, você tem as chamadas equações paramétricas da reta R. Então, da mesma forma como a gente viu a equação vetorial da reta R, a gente precisa de um ponto e um vetor diretor para determinar as equações paramétricas da reta. Então, no caso aqui, nós temos determine as equações paramétricas da reta R, que passa pelos pontos R e S. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa mesmo? Qual a primeira coisa que a gente precisa? A gente precisa sempre de um ponto e um vetor diretor. Nós temos dois pontos. O que significa isso? Que para o ponto A pertencente à reta, a gente escolhe qualquer um dos dois. Falta quem? O vetor diretor. Né? Então, vamos lá. Então, vamos só aqui, né? A reta, a gente precisa de um ponto pertencente a ela e um vetor diretor que é paralelo a R. Tá? Só que a gente for observar, dada essa reta R aqui, vermelha, esse vetor RS ou SR, ele é paralelo à reta. Então, sempre quando a gente tem dois pontos pertencentes a uma reta, a gente tem já um vetor diretor. Basta fazer a diferença entre os dois pontos, você tem um vetor. Então, nesse caso, o vetor diretor da reta é paralelo ao RS. Então, você pode dizer que é ele, é um múltiplo dele. Se você gostar dele, né, você vai lá e usa esse cara. Tá bom? Então, nesse caso aqui, um vetor diretor da reta R pode ser esse cara ou um múltiplo dele. Tá? Por que pode ser ele ou pode ser um outro que você possa escolher? Vamos já comentar. Então, nesse caso, quem é esse vetor aqui RS? É só fazer a diferença, né? Então, nesse caso aqui, vamos ajeitar aqui, tem um erro, né? Então, vamos lá, ajeitar isso daqui. Ok, pessoal, então eu fiz uma pequena edição aqui, então vamos substituir o ponto S por este aqui, esse que é o ponto correto, tá? Então, nós temos aqui, determine as equações paramétricas da reta R que passa pelos pontos R e S. Então, nesse caso aqui, vamos fazer o quê? Como a gente viu, a gente precisa determinar o vetor diretor, que seria um múltiplo desse cara aqui, ou ele mesmo. Então, fazendo a diferença, S menos R. Então, nós temos 5 menos o 7 dá menos 2. Menos 8 menos o menos 9, ou seja, menos 8 mais 9 igual a 1. E 11 menos 8 igual a 3. Bom, então, nós temos um vetor diretor. Vamos supor que a gente tivesse encontrado aqui, ó, menos 200, 100 e 300. Não sei se seria apropriado usar esses valores. A gente poderia, por exemplo, para encontrar um vetor diretor, ele tem que ser um múltiplo dele, visto que ele é paralelo. Então, eu sei que o vetor diretor é paralelo a esse. Então, é um múltiplo. Então, eu poderia dividir tudo por 100 e, por exemplo, encontraria esse. Tá? Isso que eu comento. Se você achar apropriado este vetor que você encontrar, você usa ele. Se não, se você quiser trabalhar com um múltiplo dele, você vai lá e usa esse múltiplo desse cara. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa determinar um ponto A. Como nós temos dois, você escolhe qualquer um. Fica até como exercício, depois substitui o ponto A pelo S e não pelo R. Então, no caso aqui, eu escolhi o ponto R. Então, o A vai ser igual a R. E o vetor diretor da reta R, ou melhor, da reta R, vai ser o próprio vetor que já é paralelo a ela, que é o RS. Pronto. Você vai lá e substitui nestas equações aqui. x0, y0, z0, ou seja, 7 menos 9 e 8. Aqui. Né? E
A, B e C são múltiplos desse aqui. Ou no caso vai ser menos 2, 1 e 3. Então, menos 2, 1 e 3. Então, essas aqui são chamadas equações paramétricas da reta R.